Então, muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu decidi trazer o tema Criação e Desenvolvimento do Espírito, para a gente entender da onde nós viemos, por onde nós já passamos e também um pouco de para onde a gente vai. Então, começando a falar sobre a criação do Espírito. A mônada, já vou esclarecer esse vocabulário. Mônada é o nome do princípio inteligente que é criado, que Deus cria. Ele vai passar por vários reinos da natureza ao longo da sua evolução, e ele pode ser chamado de espírito a partir do momento que ele passa para o reino hominal e começa a ser encarnado, a se encarnar como um humano. Então a mônada não é nada mais e nada menos do que o nosso espírito, só que enquanto nós não encarnamos exatamente como seres humanos. Então a mônada, princípio inteligente, é criada por Deus usando o fluido cósmico universal, ainda não é o espírito. O fluido cósmico universal é o plasma divino, aspiração do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. O fluido cósmico universal, então, é o elemento primordial do universo a partir do qual tudo é criado, tanto matéria quanto energia, e a própria mônada. Um exemplo que é dito nesse livro, que eu trouxe dessa vez para mostrar para vocês, Iniciação Espírita, eu usei na última palestra e eu acabei não trazendo, da Aliança Evangélica, Espírita Evangélica. Uso o exemplo de que é como se o universo fosse a mente de Deus, e se nós fôssemos os pensamentos. É uma forma assim um pouco mais simples de imaginar. Não são dadas muitas mais informações sobre esse tema, porque se tem muitas coisas que a gente não consegue entender por falta de vocabulário ou por entendimento, isso deve ser uma das coisas mais complexas de entender exatamente como Deus cria um novo princípio inteligente, um novo espírito, ou nesse caso, uma mônada. Mas depois da criação do espírito, no caso da mônada, o que realmente acontece? É descrito nesse livro e também na Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, um processo que chama involução, mas que não é exatamente uma involução, porque nós sabemos que o espírito só progride, ele não regride, a gente não volta para trás, a gente só evolui ou fica estagnado. Mas o processo de involução é o quê? Como a mônada é criada por Deus, ela está num plano superior. Mas ela é criada, como é dito no Livro dos Espíritos, simples e ignorante. Não tem uma consciência desperta, é um princípio inteligente com potencial de se tornar um espírito, mas que por enquanto está completamente adormecida, é uma centelha divina. Então ela tem que iniciar a sua jornada desde o começo das camadas mais baixas, porque Deus, sendo perfeito do jeito que ele é, pode nos criar como uma forma pura de um princípio inteligente. Mas ele não pode criar a nossa sabedoria e os nossos aprendizados. E isso só vem com a nossa própria experiência. Então nós temos que passar por todos os reinos e nos educarmos gradativamente, até que nós possamos chegar, então, finalmente, novamente, junto de Deus como espíritos puros. Então acontece o processo da involução, seguido imediatamente pela evolução, que é o caminho que a gente trilha agora, de se aperfeiçoar para poder, como eu disse, chegar novamente para junto de Deus. Então assim que a mônada é criada, é lançada num vórtice, mergulhando através dos diferentes planos e envolvida nos fluidos mais pesados. Quando chega no fundo, está no nosso reino mineral e inicia a subida, a evolução espiritual. Isso não significa que já fomos puros, fomos criados simples e ignorantes e desenvolvemos a nossa consciência durante a subida, que é a evolução. É assim que está descrita a evolução nesse livro. E uma forma interessante de dizer é que nós descemos como uma chama e subimos como uma alma, certo? Os planos, para esclarecer, eu acho isso importante, não são lugares, como eu coloquei aqui, não são andares, não são lugares físicos, mas sim... onde está escrito aqui? Spoiler.
passei demais. Os planos não são lugares, mas sim estados ou condições de manifestações de coisas ou seres caracterizados por determinado teor vibratório. Então, os planos não são nada mais e nada menos que diferentes faixas vibratórias da matéria e da energia. Da mesma forma que existem diversas faixas vibratórias do som, que é a vibração do ar, que o nosso ouvido capta, e a vibração da luz, que pode ser dividida em várias faixas, uma delas sendo a luz visível, que é o que o nosso olho consegue interpretar. Isso eu acho interessante, que também explica e faz sentido aqui, falando dos diferentes planos, porque nós não conseguimos ver ou entrar em contato com civilizações extraterrestres em outros planetas. Como, por exemplo, nós temos conhecimento que existem civilizações mais evoluídas moralmente, intelectualmente, que a nossa em Vênus ou Marte, no nosso próprio sistema solar, que são os planetas mais próximos da Terra, e a gente não consegue enxergar eles ou entrar em contato com eles. Porque assim como os animais e os humanos, vamos comparar os dois têm ouvidos, vamos pegar um cachorro e um ser humano. Os dois têm um ouvido, que é um instrumento, é o órgão físico, que vai interpretar e transformar em som as vibrações que ele capta do ar. Mas os cachorros, por exemplo, os cães, conseguem identificar, conseguem transformar sons, faixas diferentes de vibração do ar em som, comparado com a gente. Por isso que tem sons que os cachorros conseguem ouvir e nós não, e vice-versa, por exemplo, outros animais que a gente consegue ouvir diferentes faixas de vibração de som, enquanto os outros animais não podem. Isso de uma forma mais física. Agora, vamos pensar, por exemplo, a luz, como eu tinha dito, o espectro da luz, que então engloba todas as diferentes frequências de luz, que o nosso olho capta e transforma, por exemplo, na imagem que a gente vê e nas cores. Usando de exemplo os cães de novo. Talvez muitos de vocês saibam, mas os cachorros não conseguem ver todas as cores que a gente vê. Eles só veem algumas. Por quê? O órgão físico deles, que é o olho, que vai interpretar as diferentes faixas vibratórias da luz que chega no olho, vai interpretar, mas não consegue interpretar tantas faixas de vibração da luz quanto a gente, então ele não consegue identificar cores diferentes. E como nós estamos agora num plano um pouco mais inferior, estamos saindo agora do mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração, ou seja, não somos tão adiantados moralmente ou intelectualmente, estamos num plano inferior de vibração, enquanto esses planetas, essas civilizações estão em planos superiores. Nós não temos os órgãos físicos ou espirituais que nos permitem conseguimos identificar e entrar em contato com essas diferentes vibrações deles, que são vibrações diferentes de energia e matéria. Porque, como eu disse, tudo foi feito do mesmo fluido cósmico universal. Então, o que muda é a faixa vibratória deles que a gente não consegue entrar em contato. Mas então, vamos acompanhar a jornada da nossa mônada. A mônada ingressa, então, no reino mineral. Pode ser um pouco chocante. A primeira vez que eu vi isso pela primeira vez, eu também achei um pouco estranho. Mas sim, a jornada da mônada começa no reino mineral. Mas atenção, ela não vai encarnar em nenhum mineral, porque o mineral não é um composto orgânico, não é um ser vivo. Não encarna no reino mineral. Mas então, a mônada começa pelas experiências psíquicas menores, transitando de uma família mineral para outra, por exemplo, do granito ao urânio, pontos em que a matéria começa a transformar-se em energia. O urânio, por exemplo, é um dos elementos que emite a maior quantidade de energia em forma de radiação. E a radiação também é luz. Radiação é luz, luz e radiação são sinônimos. Mas a radiação que ele emite é muito mais concentrada em vibrações muito mais altas, então entrar em contato com ela pode ser prejudicial para o nosso corpo. Nesse reino, a organização da mônada é a mais rudimentar possível, limitando-se à existência de simples filamentos fluídicos que lhe servem de antenas e que lhe levam as impressões do mundo exterior, como
Dilatações e retrações moleculares por mudança de temperatura. A temperatura é o grau de agitamento das partículas dos compostos químicos. Quanto mais elas se mexem, mais quente. Quanto menos elas se mexem, mais frio. A passagem de ondas de luz e som. E a desagregação molecular por efeito de oxidações ou rupturas. Então, é a transformação dos sólidos, dos minerais. Presa a esse reino, a mônada começa a educar a sensibilidade no campo íntimo, sem forma física restrita, exceto nos cristais, que são unidades químicas coletivas e possuem um grau mínimo de psiquismo. Nesse caso, sem forma restrita não é necessariamente a mônada que ele está falando dos minerais, não tem uma forma física restrita. Os cristais têm uma forma física já pré-definida, porque os cristais são organizações moleculares mais harmoniosas, com formas geométricas. Porém, a mônada nesse reino mineral também não possui uma forma física definida, ou espiritual definida. Como que ela fica? Ela fica junto dos minerais e, como é dito aqui, ela solta esses filamentos fluídicos que vão captar as energias que são transmitidas pelos minerais ou pelos cristais. O psiquismo, que diz aqui sobre os cristais, é a capacidade que esses materiais ou seres vivos, nesse caso, se fossem animais ou plantas, o cristal não é um ser vivo, de se afinar, de produzir vibrações moleculares que se afinam com a de outros seres ou cristais. Foram feitos experimentos científicos sobre os cristais para tentar identificar como eles emitem as energias. E acho que isso estava escrito na Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, e fala que foi mais ou menos na mesma época da codificação do Espiritismo. Então eles não tinham ainda os equipamentos mais modernos, mas eles conseguiram perceber que os cristais emitiam energia direcionada a outros cristais, quando eles estavam perto dos outros, ou eles botavam um cristal e eles também emitiam a energia direcionada a outros animais que estivessem em volta deles, perto deles. Depois de ter absorvido as experiências necessárias, a mônada passa para um reino de transição, onde sofrerá as adaptações necessárias para ingressar no reino seguinte. Ou seja, a importância do reino mineral para a evolução da mônada. Ela foi criada totalmente simples e ignorante, sem nenhum conhecimento, sem consciência desenvolvida, uma consciência ainda adormecida, e sem nenhuma sensibilidade. O reino mineral serve justamente para a mônada começar a se ambientar, a se acostumar e a aprender a viver junto das diferentes energias e trocas de energias que podem acontecer na natureza, como foi dito aqui. Temperatura, luz, som e o próprio movimento das moléculas. Depois de já ter se acostumado com isso, ela vai passar para um plano de transição e vai passar para o reino seguinte. O reino seguinte é o reino vegetal. Ela vai do reino mineral para o reino vegetal. Das plantas mais rudes do fundo dos mares e dos desertos áridos, até as perfumadas flores dos jardins, que enorme caminho tem a mônada que percorrer no seu tremendo esforço de vir à tona a vida consciente. Ganham órgãos verdadeiros, possuidores de certa autonomia funcional, tanto na forma física quanto na psíquica. Já não é indefesa como mineral, respira e reage. Lança suas raízes ao solo e por elas recolhe os alimentos que os faz subir pela haste, distribuindo-os pelos ramos e folhas. Lança seus braços para o céu em busca de luz e força vital. Abre suas flores para receber o pólen fecundante e, quando frutifica, espalha ao redor suas sementes para que sua espécie subsista, beneficiando o mundo. Então, é um reino, são experiências infinitamente mais complexas do que no mundo mineral, que ela ficava lá só parada, absorvendo as energias, as impressões dos minerais. A mônada é transferida pelos espíritos diretores para o reino vegetal, onde terá novas experiências em contato com a vida celular e outras espécies de animais. Agora tem uma constituição diferente para que possa não só receber, mas armazenar as impressões exteriores. No lugar de antenas, agora possui verdadeiros órgãos. Essa parte dos espíritos diretores e dos diferentes órgãos tem a ver com o plano de transição, que eu tinha dito anteriormente,
que é um outro plano onde os espíritos diretores, que são espíritos que participam na cocriação do universo, eles ajudam Deus, são espíritos já muito mais evoluídos, das classes mais evoluídas dos espíritos, que ajudam Deus na administração e cocriação do universo, como é dito também na Evolução em Dois Mundos. E eles vão usar o fluido cósmico universal para modificar a constituição da mônada, para que agora ela tenha órgãos psíquicos e físicos, como foi dito anteriormente, para que ela possa então ter as impressões quando ela estiver junto com uma planta. Não encarnada necessariamente na planta, mas em contato com a planta, assim como ela estava no mundo mineral. Porque nós, no nosso perispírito, agora, como espíritos humanos, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O corpo é uma cópia perfeita do nosso perispírito, que é o nosso verdadeiro corpo, que é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual tem os mesmos órgãos, e esses órgãos são conectados, um por um, diretamente aos nossos órgãos físicos, para que eles possam trabalhar e funcionar juntos, em harmonia. Então, os espíritos não podem pegar a mônada com o órgão específico para o reino mineral e colocar no reino vegetal. Precisam haver mudanças para que ela possa ter um melhor aproveitamento das impressões energéticas e físicas no reino vegetal. Então ela evolui até as plantas carnívoras para desenvolver um instinto de luta, que será importante na sua vida animal, e até as plantas que servem de alimento para os outros animais, desenvolvendo um pouco da bondade. Então aqui já é um pouco mais próximo da transição para o próximo reino, que é o reino animal. Então a gente vê as plantas carnívoras, que não necessariamente caçam, mas atraem pequenos insetos para poderem matar e comer, que já é um pouco mais próximo com o que acontece no reino animal. E também vemos aqui então um pouco da bondade com as plantas que servem de alimento para os outros animais, por mais que seja inconsciente e que os animais venham se alimentar delas, não deixa de ser uma forma de auxiliar, de servir de ajuda para que a outra mônada, nesse caso um animal, possa continuar a sua evolução e o seu aprendizado. Passamos então para um reino que a gente conhece um pouco melhor, que é o reino animal. Quando a mônada atinge o reino animal, ela mergulha fundo no oceano celular. Esse corpo que ela agora anima é um microcosmo formado de inumeráveis sistemas com princípios rítmicos e de natureza de trabalho, tonalidades vibratórias e finalidades funcionais. Já é infinitamente também mais complexo do que uma planta. Por mais complexa que a planta possa ser, nunca vai ser mais complexa que um corpo de um animal, que já funciona de uma forma diferente. O animal se move, entra em contato direto com outros animais e com outras espécies. Temos aqui os artrópodos, que são insetos, crustáceos e aracnídeos, integram 80% das formas de vida presentes no planeta até hoje, possuem exoesqueleto, sangue, e já vemos então um início da consciência rudimentar, porque as plantas até então não tinham consciência. Elas estavam lá paradas, fazendo o trabalho delas, fotossíntese, e se alimentando das coisas, alimentando os outros animais, progredindo, crescendo, mas não tinham uma consciência, não tinham um cérebro. Esses animais já têm uma consciência rudimentar, e é aí que a consciência vai começar a despertar na mônada. É o começo do caminho. Uma coisa importante é que os artrópodos ainda não são seres individualizados. Então não existe uma mônada para cada animal, uma mônada para cada inseto, por exemplo. Não é uma para cada ainda. Um exemplo disso podem ser as colmeias ou formigueiros. Não sei se vocês já ouviram falar na consciência coletiva ou consciência de colmeia, que vem justamente das abelhas, que parecem que elas operam completamente em harmonia, sem se comunicar umas com as outras. Elas têm uma forma de comunicação rudimentar, mas a comunicação que elas têm umas com as outras não é complexa o suficiente para elas trabalharem na harmonia que elas trabalham juntas uma com as outras na sua sociedade, na sua colônia, nesse caso a colmeia.
E também as formigas, que trabalham de uma forma extremamente organizada, as abelhas e as formigas, sem conseguir se comunicar umas com as outras. Como isso funciona? É porque, em vez de ter uma mônada para cada inseto, ou mais de uma mônada para cada inseto, nesse caso, é um conjunto de mônadas que vai administrar uma colmeia inteira na sua totalidade, como se fosse uma coisa só. Não são exatamente consciências rudimentares, então é um negócio meio estranho, é difícil de explicar e a gente também não tem muitas informações sobre isso. Mas é mais ou menos dessa forma que funciona, é como se fosse um conjunto de mônadas que fosse administrar todas as abelhas e as formigas, por exemplo, das colmeias ou dos formigueiros. E assim que elas trabalham juntas umas com as outras, não só pelo instinto animal, mas também porque elas são comandadas todas pela mesma fonte, digamos assim. As mônadas começam então a se individualizar nos seres vertebrados, que são répteis, peixes, aves ou mamíferos. As ligações da mônada individualizada com a matéria são agora integrais, célula por célula, órgão por órgão, sistema por sistema, porque o corpo físico é uma duplicata do corpo perispiritual. Então aí sim já fica um pouco mais parecido com a nossa constituição espiritual, né? Espírito, perispírito. E corpo em que o nosso perispírito é conectado diretamente com o nosso corpo. Então já são seres individualizados, de diversas categorias, vamos dizer assim, níveis de consciência diferentes. Nesse reino, a mônada começa sua peregrinação nos pontos mais baixos da escala, gradativamente se transferindo de uma família para outra, cada vez mais aperfeiçoada. É nesse reino que ocorre o fenômeno principal do progresso psíquico, que é a sua integração em um corpo físico organizado, especialmente para sua evolução individual. Então aqui é onde a mônada vai desenvolver, acho que mais, desde então na sua caminhada, todos os instintos e a sua consciência, porque já são seres individualizados, com uma capacidade, com uma consciência um pouco mais elevada, continuam agindo de acordo com os seus instintos animais, principalmente perto dos mamíferos, apresentam uma consciência e uma racionalidade um pouco maior. Os mamíferos mais evoluídos. Vai desenvolver um instinto de sobrevivência, predador e presa, o instinto de comunidade, os mamíferos principalmente, menos do que os répteis, os peixes e as aves. Os mamíferos têm mais um senso de comunidade no sentido de proteger uns aos outros. Os répteis, longe disso, normalmente o que eles fazem é viver separados mesmo. Os peixes vivem em cardumes e as aves também vivem juntas. Elas até voam juntas, algumas espécies, e fazem as migrações todas juntas. E também o sentido de família e preservação da espécie. De novo, principalmente nos mamíferos, eu acho que espiritualmente é da classe mais evoluída desses tipos de animais, que são, nós seres humanos somos mamíferos também. Eles já têm uma relação um pouco mais, digamos assim, amorosa. Não sei se pode ser essa palavra se é uma palavra que eu posso usar, porque tem a questão do parto, do nascimento, que é justamente isso que difere os mamíferos das outras classes de animais. Os répteis, os peixes e as aves, por exemplo, eles são, se eu não me engano, se é essa palavra, eu não tenho biologia mais, ovopositores, ou seja, eles põem os ovos. Não existe um contato tão intenso assim com a cria antes e depois do nascimento. Os répteis, por exemplo, as tartarugas, põem os ovos e vão embora. Enterram os ovos na areia, vão embora para o mar, e as tartarugas nascem sozinhas, abandonadas, e têm que encontrar o caminho para o mar, senão elas são comidas pelos pássaros nas praias. Então não existe nenhum contato entre mãe e filho. Os peixes e as aves nem tanto, mas também tem casos parecidos. Mas os mamíferos, eles têm o parto, assim como nós, porque nós somos mamíferos, e existe então uma relação mais próxima entre mãe e filho, uma maternidade mais desenvolvida, até por conta da amamentação também, que é a principal característica dos mamíferos, que exige uma proximidade
e exige uma maternidade, porque é a mãe que vai suprir as necessidades dos nutrientes das crias, enquanto as outras classes de animais deixam os filhos completamente independentes. E também, nos felinos ou nos caninos também, nos símios, os macacos, as mães acompanham os filhos até que eles tenham atingido uma certa maturidade, tenham crescido, tenham uma certa idade, até que eles possam viver suas vidas sozinhos e procurar criar uma família eles mesmos. Bom, depois chegando até os símios, que é a parte mais próxima, são os animais mais próximos que a gente tem de nós humanos, são os macacos. Eles passam para um reino de transição, para um plano de transição, então onde eles vão ser preparados para encarnar no reino hominal. Mas esse plano de transição é um plano de transição diferente do plano de transição que existia antes, por exemplo, do mineral para o vegetal e do vegetal para o animal. Eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira que eu consegui. Eu trouxe a maior parte dos conhecimentos que eu tinha sobre o assunto, que eu pesquisei no Livro dos Espíritos, porque é um pouco confuso, não são muitas vezes que a gente ouve falar sobre isso. Mas então, vamos falar sobre o reino elemental humano. Atenção! Não é possível uma transição imediata do reino animal para o reino hominal. Por isso, existe o reino dos elementais humanos. São entidades-estado, são elementos de transição. Nesse plano, a mônada sofre as adaptações necessárias ao prosseguimento de sua evolução de um reino para o outro, assim como nos outros reinos também, atingindo os reinos mais altos do reino animal, após peregrinar por último entre os mamíferos superiores, em cujo ponto estão os símios, passa a mônada a realizar experiências e submeter-se à adaptação no reino misterioso dos seres invisíveis chamados elementos da natureza, por serem expressões vivas de sua força, instinto, paixões e virtudes espontâneas. Isso foi retirado também desse livro, Iniciação Espírita, mas eu também trouxe a pergunta 103 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está descrevendo as diferentes classes de espíritos, ele fala sobre a nona classe, são os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e despertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos ou diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Depois, a classificação que tem aqui nesse livro. Os elementos do ar chamam-se silfos, os do fogo são as salamandras, os da terra são os gnomos e os da água são as ondinas. São seres cujo traço e aproximação envolvem certo perigo porque são dominados por instintos. Então, nesse plano de transição, a alma, a mônada, está mais próxima do humano do que o animal. Mas ainda não é necessariamente um humano e não é mais um animal. Esses seres vão se afinizar, então, com um desses 4 elementos. Não existem muitas informações também sobre essa classe de seres, porque, primeiro, eles não encarnam. Não existe nenhum duende, gnomo, nenhum elemental encarnado. Então, a gente também não entra em contato com eles não entram em contato com a gente. E não existe muito conhecimento sobre eles. E também porque as comunicações com eles não são incentivadas. Justamente porque eles não conseguem diferenciar o certo do errado, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles ainda têm uma consciência, mas não necessariamente tão desenvolvida quanto um ser humano,
não tem necessariamente também um livre-arbítrio. É o que diz aqui. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Se você não incomodar eles não te incomodam. Mas, imagina você entra em contato com ele e ele invoca com você, como é que você faz agora? Você tem um gnomo. Tem que tomar cuidado com isso, porque eles também podem causar perturbações físicas e psíquicas. Ok? Eu quis trazer um pouco sobre eles, porque é algo que eu achei interessante, tem a ver com o nosso tema, é um dos planos de transição. E porque eu acho que é interessante de saber. Sinceramente, por mais que não seja muito útil, como eu disse, não é algo que a gente vai usar por muito tempo. Quem usam eles? Porque tudo na obra de Deus tem um propósito. São os espíritos superiores que usam eles principalmente, não está escrito exatamente aqui, mas usam eles principalmente para fenômenos da natureza. Porque eles são seres mais próximos da matéria, sem necessariamente uma personalidade, digamos assim. Eles são comandados pelos espíritos superiores, eles obedecem os espíritos superiores. E eles também já têm um grau evolutivo um pouco mais alto, então os espíritos superiores podem usar eles para manipular os elementos da natureza de uma forma mais material. Da mesma forma que acontece no serviço do passe com os passistas. Os espíritos superiores passam os fluidos mais puros e espirituais através do passista, e aí se misturam com os fluidos materiais do passista para que ele possa ter um efeito maior e melhor na matéria da pessoa, no corpo da pessoa que está recebendo o passe. Porque nós somos seres materiais, mais materiais e encarnados, e eles são seres mais puros e desencarnados. Então é mais difícil dos fluidos puramente espirituais fazerem um efeito no nosso corpo físico. Então eles misturam a energia animalizada, que eles chamam, dos passistas, para que tenha uma absorção mais efetiva. É mais ou menos essa lógica que eles usam os elementais, porque eles são seres mais próximos da matéria com uma afinidade com a natureza. Pronto. Depois dos elementais, então, eles passam finalmente para o reino nominal. Esse reino a gente conhece, é onde a gente está nesse exato momento e por onde a gente já passou muitas vezes. A partir de agora, a mônada pode ser chamada de espírito. Nesse reino, o espírito começou suas experiências com os homens primitivos e selvagens. Agora ele precisa conquistar a vida consciencial com o domínio da inteligência para o uso do livre-arbítrio. O livre-arbítrio também é algo exclusivo do reino nominal, digamos assim, porque antes no reino animal, no reino vegetal, a mônada era principalmente controlada pelos seus próprios instintos animais. Mais perto, então, dos mamíferos superiores, eles têm um pouco mais dessa independência, mas continuam principalmente sendo comandados pelos seus instintos animais. Agora, no reino nominal, nós temos o nosso livre-arbítrio, também temos os nossos instintos animais, porque não deixamos de ser animais, nós estamos apenas num reino um pouco superior e temos a possibilidade de evoluir e de ir além. Nós começamos então como os homens primitivos, os homens da caverna, e vamos evoluindo ao longo da escala evolutiva dos planetas, junto com a escala evolutiva dos planetas, até planetas mais evoluídos, quando nós estivermos mais moralmente e intelectualmente evoluídos. No começo, principalmente no mundo primitivo, a gente está aprendendo a viver em sociedade e adquirindo os primeiros conhecimentos sobre o mundo. No mundo de provas e expiações, nós passamos a maior parte do tempo tentando corrigir o que a gente tem errado do que necessariamente melhorando o que a gente tem de bom. Depois, a partir do mundo de regeneração e dos mundos superiores, dos mundos felizes, nós passamos a precisar menos corrigir aquilo que a gente tem de mal e passa a focar mais em melhorar aquilo que a gente tem de bom, a fim de nos purificarmos e de nos elevarmos moralmente e intelectualmente de novo, até nós chegarmos nos mundos celestes, o que nos leva ao último reino. Não é exatamente um reino evolutivo, um reino da natureza, mas eu trouxe aqui como um reino que são os reinos superiores. A partir do momento que o espírito não precisa mais encarnar necessariamente num planeta, o espírito já está com um grau de pureza muito mais elevado,
ele começa a trabalhar ainda mais. Quanto mais nós evoluímos, mais nós trabalhamos, porque mais nós temos essa capacidade. E como espíritos, nós não precisamos necessariamente descansar também, nós não temos um corpo físico que se cansa, e a partir desse momento nós começamos a trabalhar cada vez mais. Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, meu Deus, mas significa que quanto mais eu evoluir, mais eu vou ter que trabalhar, e depois ainda, quando eu for no espírito puro, eu não vou ter nem descanso. Né? Eu fiquei um pouco assim, assustado. Mas depois eu fui entender que, evoluindo moralmente, a gente também evolui a forma que a gente vê as coisas e atinge estados diferentes de felicidade. Nós aqui no estado que nós estamos, como seres ainda em desenvolvimento e na escala nominal bem abaixo, não somos felizes, nós temos momentos de felicidade. A partir do momento que nos tornamos espíritos puros, nos tornamos espíritos felizes. E aí, sim, faz sentido. Nós não trabalhamos mais sem descanso porque a gente tem que trabalhar, porque né, a gente tem, por exemplo, planetas ou seres na nossa responsabilidade. Mas sim porque a gente vai querer trabalhar mais por livre e espontânea vontade. A gente vai se sentir mais satisfeito, a gente vai se sentir mais feliz sabendo que a gente está trabalhando, ajudando na cocriação do universo, ajudando Deus a continuar a sua obra junto com ele. Bom, eu ia falar algumas funções que existem nos reinos superiores também, porque o universo sendo infinito e nós conhecendo só um pouquinho da grandiosidade da obra de Deus, sabemos que, com certeza, os espíritos puros têm muita coisa para fazer. E tem muitas coisas diferentes que eles devem fazer. Existe a função de Cristo, por exemplo, Cristo planetário, nós sabemos, Jesus é o Cristo do nosso planeta. Dizem que também é Cristo de outros planetas, mas nós temos a certeza que ele é o Cristo do nosso planeta. E é mencionado também no livro do Apocalipse, do Espírito Ramatiz, os arquitetos espaciais e os psicólogos espaciais. Os arquitetos espaciais ele explicou um pouco melhor, os psicólogos espaciais ele não explicou tanto, eu não vou saber dizer exatamente o que eles fazem, mas eles existem. Os arquitetos espaciais são responsáveis por todo o movimento das galáxias e dos conjuntos de galáxias, sistemas solares, planetas do nosso universo inteiro. Eles, eu acredito, que me deu a entender, estão no grau mais evoluído de espíritos puros, porque eles participam diretamente na cocriação do universo. Inclusive foram eles que decidiram como que seria o melhor momento para Jesus descer à Terra, dado a posição dos astros e das estrelas, que as energias vindas das estrelas trariam uma melhor predisposição dos humanos a terem sentimentos de amor e de fraternidade, que seria perfeito para a missão que Jesus teria que vir fazer aqui na Terra como nosso Cristo planetário. Ou seja, nós não paramos nunca de trabalhar, sempre vai ter mais o que fazer e a gente sempre vai querer mais trabalhar e sempre vai se sentir mais satisfeito com isso. Para finalizar, eu trouxe duas informações importantes que eu achei interessante trazer para garantir que não tem nenhuma dúvida, porque esse tema pode ser um pouco denso, um pouco complexo e científico. Então, a metempsicose não existe. Depois de ter passado para um reino superior, a alma não regride. Portanto, não tem como um humano voltar a encarnar como um animal. Pela mesma razão que eu expliquei da modificação da mônada, da composição da mônada, do reino mineral para o vegetal, para ela ter os órgãos certos para poder viver junto com uma planta. Depois de ter se transformado então num espírito e passado para o reino nominal, nosso perispírito vai ter os órgãos necessários para que a gente viva num corpo humano, não um corpo animal, e a nossa alma também não regride, que é o que é ensinado na doutrina espírita. Então, não existe nenhum animal encarnando no humano, nenhum humano encarnando no corpo do animal. E o segundo, que eu achei interessante, está escrito também na Evolução em Dois Mundos, foi algo que me interessou, sobre os elos perdidos. Os elos perdidos são espécies de animais que os cientistas procuram para saber exatamente o elo perdido mais conhecido, o elo perdido entre os macacos, os símios e os humanos, que é a espécie específica de ser ancestral, o animal ancestral,
que é o ancestral comum aos macacos e aos homens. É a espécie que os cientistas podem falar, podem ver e falar, ok, a partir daqui, para um lado foram os macacos, para um lado foram os homens, ok? Não necessariamente existe materialmente. Como o espírito evolui tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, e existe uma fase de transição entre os símios e o homem, que existe apenas no mundo espiritual, que são os elementais, os elos perdidos que muitos cientistas procuram entre os símios e o homem podem não ser achados materialmente. Está escrito também na evolução entre dois mundos. Foi isso que eu preparei para hoje, é um monte de informação, é um tema mais denso, um pouco diferente, um pouco mais complexo. Aqui estão as minhas fontes. Eu usei esses 4 livros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.